Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de revisão da primeira etapa do curso. Antes de iniciarmos a segunda etapa, dessa vez nós queremos calcular a raiz quadrada de 1/2 mais 1/2 vezes a raiz quadrada de 1/2 mais 1/2 vezes o cosseno de π sobre 50. Sugiro que você antes pause e tente resolver, depois confira a proposta de solução. Bem, essa é uma questão bem simples, a gente só vai precisar usar alguns conceitos que a gente estudou ao longo dessa primeira etapa do curso. Bom, eu quero calcular isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, quando tem muitas raízes assim, em geral, a gente vem de dentro para fora, né? Então eu consigo olhar aqui dentro desse primeiro radical, então eu vou repetir esse de fora, ó, e olhando para esse primeiro radical, eu noto que eu tenho 1/2 nas duas parcelas, né? Nas duas parcelas. Então eu posso fatorar, transformar em produto, colocá-lo em evidência o fator comum. Quando eu tiro ele daqui, eu fico com 1, quando eu tiro ele daqui, eu fico com o cosseno de π sobre 50. Tudo bem? Então, esse é o primeiro passo, né? Vir aqui de dentro e transformar isso. Agora, eu consigo trabalhar com isso, diante do que a gente estudou? Consigo, né? Vamos pensar? Olha só. Se eu tiver, vamos fazer de uma forma genérica, né? Se eu tiver uma situação como essa, é mais, né? Então, vamos por mais. Se eu tiver uma situação como essa, e eu noto que aqui eu tenho um arco quebradinho, né? Que eu não sei calcular, 180 por 50 dá quanto? 18 por 5, não dá exato, né? Não dá para saber exatamente qual o cosseno ali. Se fosse um cosseno notável, mas não é. Então a gente pode pensar assim, isso aqui, ó. Quem é o cosseno? Vamos fazer assim, 1 mais. Quem é o cosseno de θ? Pode ser escrito como sendo cosseno de θ sobre 2 mais θ sobre 2. Lembra disso? Então eu tenho, na verdade, aqui, ó, o cosseno de θ sobre 2, cossa, cossa, né? Senta, senta, né? θ sobre 2 menos, lembra que o cosseno é desobediente, ó? Seno θ sobre 2 vezes o seno de θ sobre 2. Ora, isso na verdade é o quê? É 1 mais. Isso daqui vai ficar o cosseno ao quadrado de θ sobre 2, e isso aqui vai ficar quem? O seno ao quadrado de θ sobre 2. Ok? Ocorre que a gente sabe da relação fundamental que seno alfa ao quadrado mais cosseno beta ao quadrado, isso é 1, não é? Relação fundamental que a gente já demonstrou. Então eu posso isolar o seno aqui, fica 1 menos o cosseno, né? Tiro ele daqui e ele aparece com menos do outro lado. Então isso pode ser escrito como sendo 1 cosseno ao quadrado θ sobre 2, e agora, em vez disso, eu posso colocar 1 menos quem? O cosseno ao quadrado, né? De θ sobre 2. Ok? Então, substituir o seno ao quadrado por 1 menos o cosseno ao quadrado. Isso vai me dar 1 mais. Esse cosseno vai ficar positivo, vamos até fazer logo. Esse 1 com esse 1 vai cancelar, porque aqui vai ficar negativo. E aqui vai ficar positivo, então vai ficar o quê? 2 cosseno ao quadrado θ sobre 2. Ah, professor, saquei. Então, na verdade, se eu pegar esse cosseno aqui, vamos fazer ele à parte, ó. 1 mais cosseno π sobre 50. Isso, na verdade, é 1. O que a gente acabou de descobrir? Na verdade, isso é o quê? 2 cosseno ao quadrado de quem estava lá, né? 2 cosseno ao quadrado de quem estava lá. Vamos colocar? Vou colocar aqui mesmo, não ia colocar a parte, vamos fazer aqui, depois a gente sobe lá. Então fica 1/2 mais 1/2 vezes a raiz quadrada de 1/2 vezes 2 cosseno. Agora tem um detalhe, né? Percebe que quando a gente saiu do θ, a gente caiu no θ sobre 2? Então se eu sair de π sobre 50, quem é π sobre 50 dividido por 2? Ó, porque tem que ser θ sobre 2. Ora, professor, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da de baixo. Perfeito. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Então, na verdade, não vai ficar mais, né, como a gente queria, o cosseno de π sobre 50, mas π sobre 100. Não tem problema. Ok? E aí eu passo a raiz, e aí eu passo a raiz. Então, repetindo tudo isso daqui, a gente acabou de verificar que vale 2 vezes o cosseno ao quadrado do arco metade. Se era π sobre 50, metade de π sobre 100. Então aqui eu tenho 1/2 mais, olha que maravilha, esse cosseno ao quadrado para essa raiz, olha que maravilha. Então a gente está com o que aqui? 1/2 cosseno ao quadrado, né? Ele deixou de ser quadrado, né, pessoal, quando ele saiu com a raiz, π sobre 100. Tudo bem? Lembrando que aqui é só o arco, né, pessoal? Aqui é só o arco, né, para não ter confusão. De novo, vou repetir o processo, ó. Eu estou com 1/2 repetido, então isso é 1/2, colocando em evidência, 1 mais cosseno π sobre 100. Só que eu não preciso fazer tudo de novo, né? Por quê? Porque eu sei o quê? Que isso daqui é 1/2, 1 mais o cosseno, lembra? 1 mais o cosseno, ele dá 2 vezes o cosseno ao quadrado do arco metade.
Então isso aqui vai ser 2 vezes o cosseno ao quadrado do arco metade. Ora, π sobre 100 dividido por 2, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do de baixo, dá π sobre 200. Então aqui eu vou ter π sobre 200. Ora, de novo, quando eu cancelar, né, e quando eu cancelar essa raiz com esse quadrado, eu chego aonde? Cosseno de π sobre 200. Simples assim. Bonita a questão, né? Muito elegante, bacana. É isso. Até a próxima aula de revisão.